Meu nome é Rogério Castro Reis, eu sou médico assistente aqui do Departamento de Medicina, na disciplina de reumatologia. Eu vou contar para vocês como eu comecei a pensar até em fazer medicina. Essa vontade de ser médico foi desde da escola. Naquela época era primário, né? Eu tinha uma professora de ciências, e que acho que ela refletia em todos os alunos a paixão que ela tinha por medicina. Então as aulas de biologia dela eram fantásticas. Eu lembro de uma vez ela descrevendo o olho, né? Então a gente que era assim, aluno de quarto ano, ela já começou a despertar o interesse, né, pelo corpo humano, por partes do corpo humano. Então, desde essa época, eu acho que foi muito bom que eu canalizei toda a minha energia em pensar em fazer medicina, né? Então, eu procurava enciclopédias médicas, lia todas as bulas, né, que tinha em casa. Então, e sem contar também que a minha mãe era uma enfermeira, e inclusive trabalhou aqui na Santa Casa. Era uma enfermeira que naquela época chamava enfermeira padrão, que ela era formada na faculdade de enfermagem. E também ajudou eu me interessar aí pela medicina. Então, eu terminei então o colegial, prestei vestibular para vários lugares, para vários estados. A minha família naquela época morava em Minas Gerais. Eu prestei a maioria das faculdades em Minas Gerais, mas eu só consegui passar em uma em São Paulo, que é a única que eu prestei, que foi em Bragança Paulista, que é a Universidade de Ciências Médicas da Universidade de São Francisco. Terminando essa faculdade, eu prestei aqui a prova de residência na Santa Casa e passei na clínica médica, né, que é pré-requisito para... naquela época eu pensava em fazer geriatria quando eu fui fazer clínica médica, porque eu sempre tive muita afinidade com idoso. Então a intenção de fazer clínica médica é para depois me especializar em geriatria. Eu fiz esses 2 anos de clínica médica e automaticamente naquela época não precisava prestar nenhuma prova para fazer a especialidade. Se ela tivesse já a disponibilidade, você já, aqui na Santa Casa, a gente já iniciava então um curso de especialização. No término do R2, que a gente fala de clínica médica, eu passei pela reumatologia e comecei a me interessar bastante. E naquela época o chefe da reumatologia, Dr. Russo, Francisco Russo, ele me despertou, né? Ele inclusive fazia questão que eu atendesse as pessoas mais idosas no ambulatório de reumatologia, mostrando que teria também um ramo da reumatologia que poderia me interessar. Então, depois disso, realmente eu me apaixonei pela reumatologia e estou até hoje, né? Eu terminei a residência e aqui na Santa Casa, e fui contratado inicialmente no pronto-socorro do Hospital Santa Isabel. Trabalhei lá por uns 7 anos, quando os professores e os médicos assistentes da reumatologia foram se aposentando, e eu fui convidado pelo próprio Dr. Russo a fazer parte aí da equipe da reumatologia, né? Então, em 2000, né, no final de 99, em 2000, eu passei a fazer parte da equipe da disciplina de reumatologia, e comecei a dar aula para a formação, para a graduação. Naquela época era 4º ano, e também eu fiz parte da equipe de propedêutica, ensinei
praticamente uns 10 anos, durante esse período que eu fui da reumatologia, eu seguia grupos do terceiro ano para ensinar a propedêutica de uma forma geral, né? Né, nesse período de 2000 para cá, a gente teve a perda desse meu chefe, Dr. Francisco Russo, e a chefe passou a ser a doutora Branca, e que eu consegui, assim, durante muito tempo, apoiá-la em todos os projetos da reumatologia, e atualmente eu tenho o Dr. Dalton Torigói como chefe. Bom, durante esse período desses praticamente de 2000 para cá, desses 18 anos na reumatologia, a gente começou a fazer alguns projetos de ambulatórios que foram se diferenciando durante esse período, né? E um deles foi o ambulatório de hipertensão pulmonar, que na verdade foi o primeiro ambulatório do Brasil multidisciplinar, né? Para tratamento da hipertensão arterial pulmonar, que é uma afecção, é uma doença que é rara, mas mesmo assim é carente, né, de centros especializados para o tratamento dessa doença. Então, se forem investigar ou ler a respeito dessa doença, é uma doença própria de um tratamento que é acompanhado por pneumologistas, mais cardiologistas, né? E no início eu me sentia realmente um peixe fora d'água, tratando de um processo respiratório, né? E não propriamente reumatológico, mas por todas as informações que a gente encontra em dados de literatura, uma das causas mais frequentes da hipertensão pulmonar são as doenças imunológicas, autoimunes, que nós acompanhamos na reumatologia. Então, dessa forma, esses pacientes que surgiam com sintomas de hipertensão pulmonar, sendo avaliado precocemente por um reumatologista, poderia ser também feito o diagnóstico mais precoce e o tratamento específico dessa afecção aí autoimune. Então isso ajudaria muito no controle dessa doença. Então, desde 2007 foi iniciado, né, esse ambulatório, e eu tenho colaborado desde lá, e a gente tem uma satisfação de observar que os pacientes que desenvolvem esse processo associado às doenças reumatológicas têm evoluído muito bem, com uma melhora da qualidade de vida, e justamente provavelmente pela precocidade do diagnóstico e tratamento específico dessas doenças aí, pela reumatologia. E eu acredito que são poucos os reumatologistas aqui no Brasil e que se dedicam a essa doença, né? Então são poucos os centros específicos para o tratamento de hipertensão pulmonar, e atualmente alguns já têm alguns ambulatórios desses também estão sendo acompanhados por reumatologistas. Então, dentro de toda a especialidade de reumatologia, que é uma especialidade muito abrangente, ela pode atingir doenças, ela pode acompanhar doenças em comuns com várias outras especialidades, como a endocrinologia, a osteoporose, doenças de partes moles, que também é comum à ortopedia, né? Na verdade, o reumatologista é considerado um ortopedista clínico, né? Então, além dele saber tem que ter uma base muito boa em clínica médica, também tem que
a aprender a examinar a parte propedêutica do sistema músculo-esquelético muito bem, porque às vezes só o exame físico é necessário para o diagnóstico de uma dessas afecções, né? Então a gente não necessita muitas vezes de nenhum exame de propedêutica armada ou laboratorial para a gente conseguir fazer um diagnóstico de alguma das doenças reumatológicas, né? Então é importantíssimo a gente dedicar, né, no exame físico do paciente, para tentar só no exame físico examinar e também na anamnese chegar a alguns diagnósticos. O próprio nome, né, da reumatologia é um nome meio místico, né, que seria o mal que vem da alma. Isso daí, esse nome vem já da Idade Média, dando uma conotação aí de doenças que não tem uma etiologia bem definida, né? Então, muitas vezes a gente tem que lançar mão realmente da experiência, da sua impressão, né, diagnóstica, para a gente chegar aí a uma conclusão dessa doença, porque muitas vezes os exames laboratoriais são confusos, sorológicos e até exames de imagem podem confundir, né? Então aí a gente também precisa de realmente uma certa experiência clínica aí para o diagnóstico de algumas doenças. Pensando um pouco, retornando à tua chegada aqui na Santa Casa, qual a impressão inicial que você teve, como você foi se transformando? Então, no ano que eu ingressei aqui na Santa Casa foi em 88, né? Foi um ano que que ingressou junto comigo vários colegas de outras faculdades, né? Então aquele ano realmente foi um ano atípico e aí a gente teve alguma dificuldade em se adaptar aos colegas que já estavam aqui passando, que eram os residentes mais velhos, né, que a gente falava, enquanto era R1, os R2, então teve uma certa dificuldade ali para se adaptar, porque a maioria dos residentes sempre foram da Santa Casa, né? E aquele ano, exatamente, a partir daquele ano, começou a ingressar aqui na Santa Casa médicos de outros serviços. Mas em pouco tempo a gente se adaptou e acabou fazendo muita amizade, né, entre outras especialidades, as cirurgias, que até hoje a gente tem muito trabalho aqui no dia a dia e essa gente se quer muito bem. Eu ainda sou daquela época que a melhor forma de você abordar um caso clínico, que seja um paciente, é você conseguir o máximo possível de um bom contato, uma boa relação entre médico e paciente, uma relação de confiança, né? Então, a partir disso, você vai conseguir o que você precisa, né, para conseguir um diagnóstico e um tratamento adequado daquele paciente, porque se você não tem uma abordagem boa do paciente, independente de qualquer tipo de exame, exame laboratorial, propedêutica, que seja o mais
moderno possível, se você não consegue conquistar a confiança daquele paciente, em termos até de diagnóstico, ele vai poder duvidar, será que esse médico está certo? Então ele pode duvidar desde do diagnóstico como o tratamento. É lógico que esses pacientes atualmente, eles têm muito acesso a informações sobre as doenças, sobre formas de tratamento, né? Então a abordagem agora desses pacientes é muito diferente do que era antigamente. Hoje você tem que abordar e perguntar o que ele sabe dessa doença e talvez tentar uma que a gente chama de decisão compartilhada, uma certa responsabilidade tanto do paciente, né, como do próprio médico, porque há muito tempo o que acontecia, o médico era responsável por tudo, pela escolha, inclusive, do tratamento, do melhor tratamento para o paciente, porque ele era totalmente ignorante ao tratamento, ao prognóstico do que relacionado àquela doença, né? Então, o médico era considerado até um deus, particularmente porque ele pretendia curar aquele paciente e a intenção é sempre a melhora do paciente. Então, era decisão propriamente do médico. Atualmente, eu acho que cabe também você questionar sempre, mostrar todas as possibilidades para o paciente, entre termos de tratamento, quais são as possibilidades, mostrar quais são os efeitos colaterais, quais os benefícios e os malefícios daquele tratamento e, junto com ele, até tentar uma decisão, né? Uma decisão compartilhada que a gente fala. Então, eu acho que a tendência para a medicina daqui para frente é interagir mais com o paciente, né? Nessa interlocução de questionamentos, porque ele tem com certeza mais condições, né, de saber sobre a doença. Então ele vai chegar, vai saber sobre a doença e vai te perguntar o que pode acontecer com esse tratamento. Então essa seria a nossa função aí também de poder orientar o que pode acontecer e sempre mostrar o prognóstico, né? Baseado em trabalhos científicos que a gente chama de medicina baseada em evidências, né? Então, colocar as porcentagens de sucesso que você pode ter em cada tratamento, em cada tipo de tratamento, tanto de sucesso como também de insucesso, né, ou falta de controle dessa doença. Eu penso em manter o que eu aprendi aqui na Santa Casa durante todo o período que eu de 88 até agora, né? Eu gostaria de transmitir isso, que eu com esse tempo aprendi a praticar uma medicina humanista, né? A gente tem que tanto eu trabalho na parte privada aí do Hospital Santa Isabel também, né, no pronto-socorro desde 90 até agora, e também trabalho na parte do SUS, né? Então o que a gente sempre tem que preocupar é com as condições do paciente. Se quando você pensa no tratamento, se ele tem condições de comprar, não simplesmente você prescrever a medicação que você acha melhor para aquele caso, mas também preocupar como ele vai conseguir a medicação, né? Então isso é uma preocupação da gente aqui da Santa Casa, né? De várias coisas, da parte social, inclusive, se ele tem condições de se cuidar, né? Então eu continuo, né, com essa visão que as pessoas, os alunos daqui teriam
que se dedicar, né, a essa medicina humanista que a Santa Casa prega, né, de você se importar com a condição, né, do paciente, não simplesmente pensar no melhor tratamento e o que poderia, logicamente que dentro do que você sabe, do que você aprendeu para tratar aquele paciente, para conduzir aquele caso, você vai querer o melhor, mas também pensar com as condições sociais desse paciente, tudo que ele pode conseguir ou não dentro desse tratamento. Então é isso que eu gostaria que os alunos da Santa Casa continuassem sempre nessa perspectiva, porque é um diferencial que a gente vê que acontece em outros médicos formados não aqui na Santa Casa, fora, e que eles talvez não tenha tanta essa percepção, né, da parte humana da medicina e social.